Oi, gente! Então, hoje eu queria trazer um assunto que veio à tona há pouco tempo atrás, um questionamento que me surgiu, na verdade, quando eu olhei para algumas histórias de cocriação, algumas conquistas que eu tive no passado e qual o processo que eu fiz para chegar até esse objetivo, né? É o que eu sempre faço. E aí, alguns deles eu consegui simplesmente sem visualizar, né? A gente sabe que a visualização é um passo muito importante. Na verdade, é o primeiro passo para a gente chegar onde a gente quer. Só que muitas dessas cocriações eu não visualizei. Então ficou o questionamento: é necessário ou não visualizar constantemente para a gente co-criar um objetivo, para a gente viver uma nova vida, para a gente alcançar algum cenário de vida diferente do que a gente tem hoje? Então esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Estudando as leis universais, né, estudando as regras do jogo da vida, a gente percebe, a gente entende que sim, tudo começa no pensamento. Tudo que existe hoje ao nosso redor, tudo que foi criado, as grandes invenções, os grandes avanços da medicina, da tecnologia, tudo começou com uma ideia na mente de alguém ou na mente de alguns, correto? Isso aí é fato comprovado. Não tem como haver criação se não houver antes uma ideia, um pensamento, uma imagem daquilo que se quer alcançar, tá? E isso é uma grande lei universal, é a primeira grande lei universal, né, que a gente estuda dentro do programa, é a lei do mentalismo, que basicamente, de uma forma geral, afirma que tudo que foi criado, tudo primeiro tem que passar pela imaginação, né, pela visualização, que é uma das formas de se imaginar, né? Então, por que, né, que a gente fala que é preciso, sim, o tempo todo a gente está constantemente visualizando o nosso sonho, a gente tá ali lembrando daquilo que a gente quer conquistar, né? Se algumas cocriações acontecem sem a gente visualizar muito, no meu caso, né, eu tive algumas conquistas que eu simplesmente olhei para aquela situação e falei, nossa, seria legal se isso acontecesse. E simplesmente esqueci. Dali a pouquíssimo tempo, né, várias sincronicidades, eventos aconteceram que me levaram a viver justamente aquela situação. É óbvio que naquela época eu não sabia nada disso, não entendia das regras do jogo da vida, eu fazia tudo de forma muito intuitiva, né? As coisas iam me levando para aquilo ali. E também já tive grandes conquistas que eu ficava me visualizando, me imaginando ali vivendo aquela vida, como seria se eu vivesse aquela vida todos os dias, né? Então, o que é verdade e o que não é? É preciso ou não a gente manter a nossa cabeça, os nossos pensamentos no objetivo? Para entender isso, né, para entender se é ou não necessário, a gente precisa adentrar um pouco mais, aprofundar um pouco mais dentro das causas, né, dentro das causas que a gente precisa criar, né, lei da causa e efeito é uma outra lei universal muito conhecida, inclusive pela ciência, que a gente precisa entender como que a gente faz para chegar a um objetivo de vida, né, a gente precisa criar as causas, né, e para que aquilo ali se desdobre num objetivo final. Então, por que a gente fala que é preciso, né, conhecendo essa grande lei do mentalismo, né, que é um grande fato no nosso plano físico, por que a gente precisa visualizar aquilo que a gente quer? Primeiro, porque a gente precisa saber o que quer, né? Então, se você não sabe o que quer, qualquer caminho serve, né? Quando você sabe o que quer, aí você tem que começar a investigar se o que você acha a respeito dessa conquista. Você acha difícil, né? O que a sua mente te diz a respeito daquilo que você quer conseguir? É complicado? É difícil? É fácil? Tem alguma resistência com relação a você chegar até onde você quer chegar? No livro Peça e Será Atendido, dos Abraham Hicks, que é uma consciência não física que orienta nós humanos na melhor maneira de conquistar os nossos objetivos, né? Eles dizem que a gente pode ser, ter e fazer qualquer coisa que a gente queira, tá? Desde que a gente cumpra algumas etapas. E quais são essas etapas? A primeira é pedir, ou seja, é você saber o que você quer, o que você quer. E muitas dessas conquistas, né, muito desses objetivos vem através dos contrastes. O que
são, né, as dificuldades que a gente passa, os perrengues da vida, os problemas que naquele momento que a gente está vivendo, aquela situação desagradável, a gente internamente a gente quer uma outra vida, a gente escolhe uma outra coisa, né? Quando você tá vivendo uma doença tal, e tá sofrendo com aquilo ali, tá sofrendo com aquela dor, lá no fundo a gente quer a saúde, né? Então lá no fundo a gente escolhe a saúde, a gente não escolhe a doença, né? Quando a gente está vivendo um relacionamento ruim, um relacionamento obsessivo, traumático, tóxico, a gente quer o quê? A gente quer viver um relacionamento saudável, um relacionamento tranquilo, né? Então, esses contrastes que a gente vive servem justamente pra gente ficar nessa primeira etapa, que é o pedir, né? Você gostou de viver essa situação desagradável? Tá gostando? Não, né? Então, o que você gostaria de viver? Então, você olha para outro cenário de vida e ali você começa a elevar os seus pensamentos e escolher aquilo que você quer viver, né? Então, o primeiro passo, segundo os Hebra, é pedir. O segundo passo não é com a gente, o segundo passo é com o universo, né? Que é aceitar ou não o nosso pedido. E como o universo é sempre benevolente, o universo, né, a fonte quer que a gente se expanda, a resposta é sempre sim, né? Então, tudo que a gente pede, a gente recebe a resposta, que é sim, tá? E aí a gente vai desdobrar outros questionamentos aí, né, que cabem no outro vídeo, né? Você pode pedir coisas positivas e pode pedir coisas negativas. Cuidado com o que você pede, porque você pode ter, né? Mas isso é uma história para um outro vídeo. Então, a fonte, ela diz sim para todos os pedidos que a gente faz. E o terceiro passo é receber. E como que a gente faz para receber os nossos pedidos que a fonte já concedeu? Isso vai depender do nosso nível de resistência para receber esse pedido, né? Porque eles falam que a fonte, ela responde imediatamente. É sim. Só que isso vai depender, né, a recepção, né, aquele objetivo chegar na nossa vida, vai depender do quanto a gente está suscetível ou não a receber aquilo, né? Porque muitas vezes a gente quer uma vida melhor, quer um emprego melhor, um relacionamento, uma saúde melhor, mas ao mesmo tempo a gente está cheio de crenças na nossa mente de que aquilo não é possível a gente viver, né? Muitas das vezes a gente acha que as situações mundanas, né, aquilo que a gente vive no plano físico é maior do que Deus, é maior do que a fonte, porque a fonte já nos concedeu tudo aquilo que a gente deseja viver. Só que existe uma barreira que impede a gente de receber tudo que a gente quer viver, que é o nosso livre-arbítrio, vulgo escolhas, né? E essas nossas escolhas, elas estão baseadas naquilo que a gente acredita ser possível ou não. Por isso que, em última análise, a maior das barreiras que faz a gente chegar ou não aos nossos objetivos é a nossa mente. Então, por isso que o maior esforço que a gente tem que ter para conseguir algum objetivo é o esforço mental. É o esforço da gente convencer o nosso subconsciente de que aquilo sim é possível pra gente, né? Porque no nosso consciente a gente quer. No nosso consciente, a gente visualizando, a gente consegue se imaginar voando, a gente consegue se imaginar navegando pelo universo, a gente consegue se imaginar entre os dinossauros, né? A gente não tem limites para nossa imaginação. Então, a nível consciente, a gente pode sim qualquer coisa. O desafio está em convencer o subconsciente, que é 95% da nossa mente, né? É ele que manda na nossa vida, é ele que manda dos nossos resultados, é ele que traz, sem a gente perceber, situações, pessoas, eventos, sincronicidades que vão nos levar aonde a gente deseja estar, tá? Então a nossa missão é convencer o subconsciente. Então por que a gente fala que a visualização constante é fundamental para a gente chegar ao nosso objetivo? Porque quanto maior é esse objetivo, né? Quanto maior for esse objetivo, maiores vão ser as crenças, né? Vai ser a resistência que a gente vai ter de realmente acreditar que aquilo é possível para nós, concorda? Então, quando a gente visualiza constantemente, é uma forma da gente convencer o nosso subconsciente de que a gente quer realmente aquilo. Sim, esse é o meu desejo, porque a gente só consegue mudar uma crença por repetição ou por um forte impacto emocional, né? Aconteceu um acidente, uma tragédia, aquilo ali impactou tanto você que
que criou uma crença nova no seu subconsciente. Você fica com medo de sair de carro, de repente, você fica com medo de que algum parente seu saia porque aconteceu uma tragédia com algum outro parente, né? Então, assim, aquele foi um impacto emocional tão forte que causou aquela mudança de crença, né? Então, a forma mais fácil da gente conseguir implantar uma nova ideia no nosso subconsciente é a repetição. E por isso que a gente fala que precisamos visualizar diariamente os nossos desejos. Mesmo que tudo à nossa volta esteja dando errado, esteja mostrando que é o contrário daquilo que a gente quer, a gente tem que dar clareza para nossa mente diariamente do nosso objetivo, do nosso cenário de vida, de onde a gente quer chegar. Por quê? Porque através da repetição vai chegar um momento que a sua mente subconsciente vai aceitar aquela ideia e vai falar, nossa, é isso que ela quer. Ela pensa todo dia nisso, né? Ela deseja muito isso, ela se imagina vivendo aquela vida. Então, ela vai começar a mostrar para você os sinais, né? E aí a gente até se engana, né? A gente acha que primeiro precisa receber sinais para saber se esse é o caminho melhor para você, tá? Mas é justamente o contrário. Os sinais, eles sucedem, não precedem. A partir do momento que você começar a ver sinais de que aquilo pode realmente acontecer com você, é o seu subconsciente que está sendo convencido de que aquilo ali sim é para você. Então comemore quando você começa a ver sinais e coloque o pé no acelerador, tá? Porque nesse momento você tem que continuar visualizando. Mas por que, Simone, que algumas conquistas que você teve, você não precisou visualizar? Justamente por isso. Porque algumas coisas, para mim, não eram impossíveis de eu conseguir. Então, bastou um simples pensamento, uma simples observação daquela realidade que eu queria viver, um simples desejo de viver aquela situação para a coisa vir para minha realidade. Faz sentido para você? Gente, quando eu estava procurando um apartamento para morar, eu lembro que eu fui visitando vários apartamentos e não ia gostando de nenhum. Aí eu passei numa rua, né? Eu olhei para um prédio e falei assim, nossa, eu falei assim, nossa, seria muito legal se eu morasse aqui. A rua é legal, tem bastante coisa por perto, seria bem interessante se eu morasse aqui. E continuei a minha busca, né? Por morar, né? Num determinado lugar, naquela determinada região ali, né? Não naquela rua. Até que um dia, né? Não muito tempo depois, eu liguei para olhar um apartamento, a pessoa disse que aquele apartamento já estava alugado, mas me ofereceu um outro no mesmo valor. E aí, quando eu peguei a chave e fui visitar, era um apartamento naquele mesmo prédio que eu simplesmente olhei e falei, caramba, seria muito bom morar aqui, olha só. E coloquei os argumentos. O lugar é legal, a rua é legal, tem bastante coisa em volta, né? Na minha cabeça não tinha nenhum tipo de resistência. Era muito possível eu morar ali, né? E simplesmente disse pro meu subconsciente, pro meu sistema, pro meu subconsciente, falei, cara, seria muito bom morar aqui. E rolou. Eu fiquei morando ali, naquele apartamento, por 9 anos. Outro evento que aconteceu, que foi assim, somente um comentário que eu fiz e desenrolou de uma forma grandiosa, foi quando eu passei no concurso, né? Que eu havia feito prova pro mestrado naquele lugar, e eu fiz um concurso para trabalhar naquele lugar, né? E eu lembro que quando eu saí daquele lugar, né, eu observei o lugar e falei assim, cara, poxa, seria muito perfeito, muito interessante se eu viesse trabalhar e ainda estudar aqui, né? Porque meu maior dilema na época era conseguir liberação, na época eu trabalhava na CLT, e era conseguir liberação do meu chefe para faltar 2 dias na semana para estudar no mestrado, né? Ia ser uma dificuldade para mim. Então, quando eu fiz concurso para aquele mesmo lugar, né, eu falei assim, nossa, seria muito legal se eu viesse trabalhar e estudar aqui, né? Eu estaria dentro de casa, não precisaria nem sair do meu trabalho para fazer o meu mestrado. E não deu outra, né? Mesmo apesar de eu não ter passado ali, né? Mesmo apesar de eu não ter aparentemente passado de primeira naquele lugar, né? Eu passei no mestrado, mas não passei para trabalhar ali. Depois de um tempo, o que aconteceu? Me chamaram, eles aumentaram o número de vagas e me chamaram. E foi justamente na mesma época que ia começar as minhas aulas do mestrado. Ou seja, foi tudo mais do que perfeito. E foi só um pensamento que eu joguei para o universo, né? Porque na minha cabeça não tinha resistência. Na minha cabeça, aquele concurso
foi um concurso fácil, né? Era um concurso menos concorrido, então para o meu subconsciente era possível sim eu passar ali. E foi só necessário um único pensamento, uma única verbalização, digamos assim, para eu conseguir que o universo fizesse todo o trabalho por mim. Então, gente, o nosso maior esforço não deve ser o esforço físico. O nosso maior esforço deve ser o esforço mental. Você convenceu a sua mente de que você quer realmente viver tudo isso que você quer viver? Ou é só um simples desejo aleatório, né? Mas você acha impossível de acontecer? Por isso que, se você acha que o teu desejo é impossível, visualize o máximo que você puder. Mas não visualize com o sentimento de que aquilo é impossível. Feche os seus olhos, coloque uma música agradável, uma música que você saiba, né, que vai te fazer bem, que vai elevar o seu estado emocional, e visualize você vivendo aquela vida. Seja qual for a situação que você quer viver, faça isso repetidamente, até o seu subconsciente entender e assimilar que isso sim é para você. A partir do momento que isso acontecer, você vai ver os sinais acontecendo ao seu redor. Gostou do vídeo de hoje? Então dá um joinha para mim e compartilha para mais pessoas que você sabe que pode ajudar, que essa informação pode ajudar a melhorar a vida de outras pessoas. Um super beijo!